Eu não sei se vocês sabiam, né, que o que os pastores, bispos, obreiros, alguns deles, né, alguns desses caras aí, ou dessas mulheres aí, que tem esses cargos eclesiásticos, eles são, alguns deles, né, são fabricantes de desviados, né. Os é, São os maiores que existem, né? São eles. Mais do que as pessoas no mundo, né? Porque assim, desviado não existe no mundo. Existe na igreja. Na igreja tem desviados. E os próprios pastores, bispos e até obreiros, né? Já já fizeram, né? Ou fez, ou fazem, né? Ou fazem. Tem até um versículo bíblico, né? Que até confirma aquilo, né? Que eu estou falando, né? E fala assim: ovelhas perdidas têm sido o meu povo. Os seus pastores as fizeram errar. Para os montes as desviaram. De monte para colinas. E andaram, esqueceram-se do lugar do seu repouso. Jeremias 50, capítulo 50, versículo 6. Então, tem pastores, bispos, obreiros que com a atitude deles fazem as suas ovelhas desviarem dos pastos verdejantes para correrem para as colinas. E andaram, esqueceram-se. E elas andando, esqueceram-se do lugar aonde elas repousaram, né? Que é a igreja, que é a presença de Deus. Então, palavras, atitudes, ações que alguns desses caras aí, que se dizem homens e mulheres de Deus, fazem com as suas ovelhas, fazem ela pecar, fazem elas desviarem do caminho da presença de Deus. E eu fui quase um desviado. Eu vou contar um pouco para vocês aqui, né? Vou contar um pouco para vocês aqui da minha história, né? Na época que eu tinha uns 16 anos. Eu, antes de ir pro colégio, né? À noite, eu ia pra igreja, né? Evangelizar. E tinha um obreiro, né? Que ele me pediu uma caneta emprestada. E daí então ele falou assim: ô coisinha, me empresta uma caneta aí. Aí eu fui lá e emprestei. Eu nem queria emprestar, mas não emprestei. Aí quando fui indo pro colégio, né? Chegou a hora de eu ir pro colégio, eu pedi a caneta para esse obreiro. Aí então ele falou assim: ah, você acha que eu vou roubar essa caneta? Um pouco insistindo, né? Porque eu queria. Aí ele falou assim: toma aqui sua caneta. Com aquela ignorância, com aquela estupidez. E daí então, fiquei chateado, magoado com ele, né? Aí eu fui, vi ele, né? A gente conversou e a gente se acertou, né? Ele pedi perdão a ele também e ficou tudo certo. Outra vez foi na gincana. Na gincana, né? Que era para arrecadar óleo, azeite de oliva, material de limpeza. E com isso aí, ele falou assim pra mim: ô coisinho, me empreste sua lata de óleo aí, de azeite aí, pra completar o meu estoque aqui pra ganhar gincana. Aí eu fui na minha humildade, né? Como era otário naquela época, aí eu fui lá e dei. Dei pra eu dei lá o óleo lá, né? O azeite de oliva. E com isso aí, depois eu fui pedir a ele de volta. E com isso aí ele me tratou com ignorância. Esse cara lerdo, esse cara mole, palerma, aquela toda. E a igreja tava lotada de obreiro,
limpando a igreja, né? Aí de noite, ele vem pedir perdão. Perdoa e tal, não sei o que. Eu falo, eu perdoei, né? A mesma coisa, eu pedi perdão a ele me pediu perdão. Eu pedi perdão a ele me pediu perdão. Aquela coisa toda. E não foi a primeira vez não. Rolou muitas outras coisas também. Estava evangelizando, arrecadando alimento. Ele me chamou de Palerma. E o pastor, em vez de me defender, ficou calado. Entendeu? Porque também é como ele também, né? É como ele também, né? E outra questão também. E esse obreiro aí, ele é meio problemático, né? Ele era chamado de Paulo Carne. Que ele era muito nervoso. Mesmo depois de casado, ele até aliviou um pouco essa questão desse nervosismo aí. Entendeu, irmão? Entendeu, meus irmãos? E daí, com isso aí, rolou muitos outros casos também, né? Pastores também, né? Pastor Henrique, não só o obreiro, esse obreiro aí, Paulo Josué, né? Que ele tem um apelido chamado Quinho. Mas só que ele tinha outro apelido também, né? Outro apelido também, né? Que era o Paulo Carne. E daí então ele é pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Voltou a ser obreiro por quê? Porque ele desobedeceu uma ordem do pastor lá, né? Ou do bispo. Que o bispo falou que ele não era pra fazer núcleo. Ele pegou a moto do obreiro para fazer o núcleo. Eu acho que era o obreiro que ia fazer núcleo, né? Que na quadrangular, na igreja quadrangular, é chamado de célula. E aí ele foi fazer o núcleo, né? Sem a autorização do bispo, ou do pastor lá, né? Que era maioral deles lá na época. E aí a moto perdeu o freio. E como tinha uma árvore exposta, segundo ele falou, né? Que tinha uma árvore exposta, né? Uma árvore exposta. E aí então ele bateu de frente com essa raiz exposta dessa árvore. E aí tinha um muro, né, em frente. Ele se chocou com esse muro, com a moto e tudo. E aí ele ficou em coma uma semana. Bateu na parede, não viu mais nada. Ele só abriu o olho no hospital. E quando ele se recuperou, que demorou uma semana, né, em coma, ou até menos do que isso aí, ele foi chamado, a direção da igreja chamou ele e disse que ele não era mais pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. E com isso aí, meus irmãos, ele voltou a ser obreiro, né? E foi assim que eu conheci ele, né? Lá na igreja onde eu frequentava, que era em Salvador, na Boca do Rio, que lá na Boca do Rio, nesse bairro aí, tinha duas igrejas. A Boca do Rio 1, que era mais velha, a igreja mais velha, e tem a mais nova, que era chamada de Boca do Rio 2, que ficava na rua Hélio Machado, que era o antigo Super Nery. Agora hoje em dia, ela tá no antigo Vestibular Tintas, que fica na mesma rua. Viu, irmãos? E com isso aí rolou outra. E lá nesse endereço aí do Super Nery, na rua Hélio Machado, no antigo Super Nery, onde era a igreja na época, tinha uma obreira. Tinha uma obreira lá, né? Obreira. Ela tinha um gatinho. Criava um gatinho. E daí então